O Brasil é considerado um país continental devido à grande extensão territorial que possui. Por isso, em um mesmo dia, pode registrar temperaturas abaixo de zero em alguns estados e acima dos 30 ou até 40 graus em outro. Da mesma forma, algumas regiões podem sofrer com a seca, outras com inundações. Com base nessa constatação, um jovem varginhense resolveu pesquisar o que afeta o sul de Minas e o que pode fazer para melhorar a situação climática no município. Nos últimos 14 anos, as visitas à região amazônica foram constantes para verificar os reflexos das mudanças climáticas no Brasil. O pesquisador vargiense, que é também produtor e documentarista, nos revela detalhes sobre a crise hídrica dos 2 últimos anos, que atingiu várias regiões do país e no sul de Minas não foi diferente. O Rio Verde, por exemplo, não é visto pela maioria com sua real importância, diz o pesquisador. A crise hídrica não só continua, como veio para ficar, né? É um processo, infelizmente, praticamente reversível, que o que, na minha visão, compete a nós é como lidar com essa adaptação. Adaptação a essas mudanças do clima, que desde a Revolução Industrial a gente nunca registrou temperaturas tão altas e esse baixo índice pluviométrico aqui na região sudeste do Brasil, onde está localizado Varginha. O Rio Verde, né, aqui ao fundo, né, a gente mostra a região do Caixão aqui em Varginha, tem várias curiosidades, né? Ele nasce na Serra da Mantiqueira, entre Passa Quatro e Itaiandu, vem cruzando todo o sul de Minas e deságua no Lago de Furnas. Teoricamente, ele se encerra ali, mas as águas dele ainda correm pelo Rio Grande, fazendo a fronteira do Triângulo Mineiro com São Paulo, depois vira Rio Paraná, na divisa entre Mato Grosso do Sul e São Paulo, chegando até Itaipu, né, Itaipu Binacional, onde tem um projeto cultivando água boa, e descendo entre o Paraguai e a Argentina e desaguando na Bacia do Prata. Essa curiosidade desse rio que nasce tão próximo do Oceano Atlântico, né, próximo do Rio de Janeiro, e vai desaguar de novo no oceano apenas na fronteira do Uruguai com a Argentina. Baseado no relatório Futuro Climático da Amazônia de um pesquisador do INPE, Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, Gazola, o pesquisador vargiense, montou a expedição Nascentes da Crise e durante 20 dias em outubro de 2015 fez um trabalho de campo nas áreas da Amazônia brasileira e peruana. Fotografou e registrou em vídeo um documentário produzido num smartphone. Dessa estrada interoceânica no trajeto entre o Brasil e Machu Picchu. Basicamente, o estudo demonstra que, vindo desde o deserto do Saara, né, um ar quente, quando ele entra no Oceano Atlântico, começa a penetrar na região do Nordeste, Norte do Brasil, entre o Amapá e o Maranhão. Essa umidade é como se fosse puxada da umidade do oceano para dentro do continente por meio da bomba biótica que essas árvores transpõem essa umidade. Então as chuvas que geralmente caem na Amazônia brasileira, elas vêm sempre do sentido leste para o oeste. Quando inverte, geralmente o caboclo diz que é uma chuva forte quando vem do oeste. Então essas chuvas formam, né, essa umidade na região do Pará, do Amazonas, e quando chega no Acre, na confluência com o Peru, tem a Cordilheira dos Andes, que é a região de Cusco e Machu Picchu. Então, essa umidade, quando esbarra, ela começa a descer em sentido do sudeste do Brasil, que essa região, por meio desse estudo, demonstra que, se não fosse a floresta amazônica, potencialmente seria deserto, porque na mesma latitude no planeta, tem o deserto do Atacama, entre o Chile e a Argentina, o deserto da Namíbia, na África, Kalahari, na África, e o grande deserto central da Austrália. E somente nessa região sudeste, onde Varginha está inserida, não é deserto. Como que isso se explica? Então, uma das teorias mais aceitas, e aqui eu também acredito, é a influência da Amazônia brasileira com essas chuvas. Esse projeto, que foi essa expedição do vídeo documentário, ele retrata alguns cases, né, alguns casos de sucesso que estão contribuindo para minimizar esse impacto. Por exemplo, na cidade de Porto Maldonado, ainda na Amazônia peruana, eu visitei um projeto que chama ACER, que é o pacote de folhas, que eles colocam num corpo d'água um pacote recheado de folhas secas e eles deixam por algumas semanas. E depois as escolas prioritariamente vão lá e começam a mensurar quais os tipos de animais que estão reproduzindo naquele pacote. E aí consegue, de um período para o outro, conseguir identificar se houve maior multiplicação de alguma espécie, qual espécie ela está sobressaindo naquele espaço geográfico. Preocupado com a preservação de nosso tesouro natural para esta
e as gerações futuras, Diego decidiu fazer o dever na própria casa. Contratou uma empresa de Varginha que atua no reflorestamento de áreas degradadas. No bairro Resende, mais de 1.200 plantas nativas foram reinseridas, próximas a uma nascente de água. Aqui nota-se perfeitamente que é uma área de infiltração, de recarga de lençol. Cada raiz da árvore ela serve como uma canaleta que fica no interior, no subsolo. E a raiz da árvore guia essa água para o lençol aquífero, para o lençol freático. Gazola explica que acima da nascente, aquela que passa pelo reflorestamento, um sistema de contenção de água de chuva foi montado para evitar assoreamento do local. Foi uma forma de a gente contribuir com que essa água que desce da rede pluvial, rede de chuvas e futuramente das construções, não impactem diretamente na nascente. Então essa tubulação, quando a água desce por ela tem uma série de barreiras de contenção para que essa água espalhe e infiltre no terreno sem se direcionar diretamente na nascente e conduzindo com isso terra para assorear o leito dela. Só para se ter uma ideia da dimensão do problema, esse bifinho que você come no dia a dia de 300 gramas, o bifinho de carne de vaca, por exemplo, para a produção dele foram consumidos cerca de 5.000 litros de água, 5 caixas d'água. Agora você pode colaborar com o nosso planeta, aqui mesmo na sua casa. Se você reduzir o consumo em apenas um dia, certamente o meio ambiente vai agradecer. É que a água é como se fosse o sangue do planeta, do meio ambiente como um todo. E as árvores e os rios são as veias e artérias que conduzem essa umidade. Então cabe a nós zelar pela água, buscar fazer um uso racional dela e ser um agente de transformação. Não por meio da imposição do que você não pode fazer, mas sim mostrando possibilidades de como você pode fazer parte de uma solução e não do problema. Para mais informações sobre esse trabalho, acesse o endereço eletrônico www.nascentesdacrise.com.br.